além do próprio ministro Alexandre de Moraes, que já foi alvo da Lei Magnitsky, o senhor atuará pela aplicação da Lei Magnitsky contra Carmen Lúcia, refresca a minha memória, os ministros da primeira turma do STF. Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E Flávio Dino. Ou seja, as sanções agora que o senhor trabalhará para que seja aplicada a Magnitsky, a Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, esses três. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E falando no mundo prático, eu tenho também informações de que o governo dos Estados Unidos estuda incluir mais nomes para retirada de vistos, e que isso chegou, inclusive, a ser conversado com Paulo Figueiredo, e acredito com o senhor também, para que mais nomes percam visto. Não seria a Lei Magnitsky, mas a perda do visto. E quais seriam os nomes? Você está me obrigando, você está me pressionando aqui a... Quais seriam os nomes? Pergunta para o Paulo Figueiredo. Mas o senhor não pode falar quais nomes estariam nessa nova leva de vistos a serem estudados, né? A gente não está dizendo aqui que haverá perda de vistos, mas que há análises sendo feitas e que caberá ao Departamento de Estado dos Estados Unidos decidir, afinal, se esses vistos serão revogados ou não. Mas eu queria, se o senhor puder, informar quais os nomes que estão em análise, que estão sendo conversados aí nos Estados Unidos. Olha, Capelli, isso é uma discricionariedade do Departamento de Estado, né? Eu não fico confortável em fazer certos comentários, né? O que eu posso te dizer é que a humilde opinião desse deputado federal, que tem sido a minha opinião, que eu publicizo nas minhas redes sociais, é que existem várias outras pessoas para serem sancionadas, não somente com visto, mas até através da Lei Magnitsky, no meu ver. Por exemplo, uma delas é o delegado Fábio Shor. O Fábio Shor, ele esteve nos Estados Unidos quando foi alterado os dados do Felipe Martins no sistema migratório norte-americano. Dados esses que só apareceram em 2024, ou seja, mais de um ano após a viagem do presidente Bolsonaro para Orlando, no final de 2022. Então isso aí me leva à conclusão de que foi uma inserção falsa, feita para incriminar o Felipe Martins, e muito provavelmente tem a mão do delegado Fábio Shor aí. Eu acho, inclusive, que o caso do Felipe Martins vai servir de lead case ou para uma nova política migratória ou para a correção de brechas que existem no sistema migratório norte-americano. Porque não pode ser dessa maneira, né? Alterações sendo feitas onde você não consegue encontrar um responsável, às vezes com o nome errado do Felipe Martins, às vezes com o seu passaporte errado. Então isso tudo para mim está bem claro. E o Felipe Martins, ele acabou ficando preso 6 meses por uma viagem que ele não cometeu e agora está sendo processado nesse chamado inquérito do golpe, né, do golpe da Disney, por uma reunião que ele não participou. Onde as pessoas que estiveram nessa reunião disseram que o Felipe Martins não participou. Por exemplo, o general Gomes Freire disse: não conheço quem é Felipe Martins. Mostraram lá a foto, se não me engano. Ele falou: olha, não teve na reunião. E ainda assim, Felipe Martins está preso. Por quê, Capelli? Porque se o Felipe Martins for reconhecido, se o governo brasileiro tiver a grandiosidade que teve, por exemplo, o governo americano em reconhecer uma falha no seu sistema e uma inserção falsa dos dados do Felipe Martins, se o Brasil entender e confessar de que fez, né, uma prisão ilegal, o Felipe Martins ele tem que ser retirado desse inquérito, desse processo todo do golpe, ele tem que ser absolvido e haverá que ser responsabilizado Alexandre de Moraes, Fábio Shor e toda essa equipe. É por isso que eu ainda aguardo e eu espero que o delegado Fábio Shor, agentes da Polícia Federal, uma boa parte deles da DIP, né, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, que era comandada pelo delegado que investigou a facada do Adélio Bispo, depois foi premiado com uma adidância lá em Londres, que não é pouca coisa, quem é da Polícia Federal sabe disso. Então tem todo, né, um ecossistema embaixo do Alexandre de Moraes que é merecedor dessas sanções. Se eu for chamado a opinar sobre esses casos, eu já estou adiantando aqui, né, que a minha humilde contribuição será nesse sentido, inclusive, se preciso, com relatórios. Mas quem decide o que é ou o que não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo.
é o State Department, sob a política, né, liderada pelo presidente Trump, que assim guia os Estados Unidos para seguir sendo o farol das liberdades. Algum outro nome, além do delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, que o senhor avalie, que também que o senhor vá trabalhar para que seja alvo da Lei Magnitsky, além de Fábio Shor, tem algum outro nome também? Eu acredito que todos os ministros da Suprema Corte, né, que votaram pela injusta condenação de Jair Bolsonaro, mesmo sem nenhuma ligação dele com os atos de 8 de janeiro, lembrando que os atos de 8 de janeiro passam longe de uma tentativa de golpe de Estado, né? Não dá para você admitir que você vai dar um golpe sem armas, ou que um golpe não foi dado porque o sujeito lá perdeu o táxi, né? Isso daí é esdrúxulo. Então, essas pessoas, de maneira deliberada, estão colocando na prisão, estão condenando uma pessoa inocente, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, o senhor... várias outras do 8 de janeiro que passaram longe da Praça dos Três Poderes, inclusive. Então, as pessoas que estão envolvidas nisso, como eu estou citando aqui, né, o caso dos 4 ministros da Suprema Corte, essas pessoas, na minha opinião, são merecedoras de Lei Magnitsky, porque a Lei Magnitsky diz que quem presta apoio, de alguma maneira, ao violador de direitos humanos, incorre nas sanções secundárias. Então, fica aí a critério do governo norte-americano. Ou seja, além do próprio ministro Alexandre de Moraes, que já foi alvo da Lei Magnitsky, o senhor atuará pela aplicação da Lei Magnitsky contra Carmen Lúcia, refresca a minha memória, os ministros da primeira turma da STF. Zanin, Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E Flávio Dino. Ou seja, as sanções agora que o senhor trabalhará para que seja aplicada a Magnitsky, a Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, esses três. Cristiano Zanin. Sim, é a minha interpretação, Capelli. Lembrando mais uma vez, eu não faço parte do governo norte-americano, né, sou apenas um brasileiro exilado aqui no exterior, mas onde houver a possibilidade, a minha interpretação é de que sim, eles incorreram em suporte a Alexandre de Moraes. E não necessariamente apenas os da primeira turma. Se você for olhar o caso de Gilmar Mendes, eu acho que é o caso mais escandaloso. O Gilmar Mendes abertamente está falando na confecção de uma lei para bypassar a Lei Magnitsky. Primeiro de tudo, que é algo surpreendente. É algo que nem os iranianos, nem os russos, ou os oligarcas russos bilionários conseguiram fazer. Mas se o Gilmar Mendes acha que ele tem condição de fazer, né, inclusive citando, ajudando muito o nosso trabalho, onde ele cita que os bancos brasileiros não estão cumprindo a Lei Magnitsky, isso daí pra gente é um prato cheio, né? É traduzir para inglês e mandar para as autoridades americanas. Qualquer pessoa, qualquer cidadão dos Estados Unidos tem direito de petição, tem direito de acesso à justiça, tem direito de acessar os seus representantes, né, políticos. Então, enquanto aqui debaixo da jurisdição dos Estados Unidos, eu tenho certeza, eu, Alan dos Santos, né, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, juíza Ludmila Lins Grilo, todos nós estamos nessa mesma entoada. Tem uma intenção que um grupo de advogados que apoia Bolsonaro está articulando, que é solicitar revisão criminal para o STF, que aí, como ele foi julgado, condenado pela primeira turma, a revisão criminal teria que ser avaliada pela segunda turma, que aí teria uma maioria considerada favorável a Bolsonaro, como André Mendonça, Cássio Nunes Marques e o próprio Luiz Fux, que votou para absolver Bolsonaro. E os outros que completam são Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Para o senhor, há possibilidade de prosperar uma revisão criminal a ser analisada pela segunda turma do STF? Possibilidade há, Capelli. A questão toda é o seguinte: até onde a Suprema Corte está disposta a seguir a lei, a seguir a sua própria jurisprudência. Eu lembro, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal alterou por 2 vezes a sua jurisprudência a fim de que conseguisse puxar para baixo de sua competência o caso de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro é um ex-presidente. Ex-presidente é processado em juiz de primeiro grau. Onde é que o Lula foi processado? Em Curitiba. Lembra as reclamações com relação ao Sérgio Moro. Onde é que o Temer é processado? É na justiça de primeiro grau. Por que Bolsonaro, então, é processado em uma turma específica? Porque se for a ele dado o tratamento de presidente, ele teria que ao menos ser julgado no plenário do STF, que é onde os presidentes são julgados. Então ele foi metido num limbo devido a um Frankenstein jurídico que fizeram com a jurisprudência da Suprema Corte. Então, nessa atmosfera, eu acho que sempre haverá resistência para você fazer justiça no caso do Bolsonaro. Eu acho que primeiro tem que haver uma reconfiguração do cenário político para você chegar nesse momento.
Mas sim, Capelli, você está certo. Muita gente tem dito que a revisão criminal, ela poderia ser feita pela segunda turma, ou melhor, deveria ser feita pela segunda turma, com grandes chances de absolvição de Jair Bolsonaro, porque seria um julgamento feito por pessoas que não são majoritariamente sindicadas pelo PT ou inimigos pessoais de Bolsonaro, como é o caso do Alexandre de Moraes. Segundo integrantes do governo Lula, o senhor seria hoje o principal cabo eleitoral de Lula. Eles afirmam que o senhor seria o camisa 10, porque Lula estava mal de popularidade, né, com muitos problemas ali de índices de aprovação, e depois que houve esse embate maior entre Brasil e Estados Unidos, provocado, né, pelo senhor, essa tensão entre Brasil e Estados Unidos, com a reunião agora entre Trump e Lula, o governo avalia que, após essas suas movimentações, a popularidade de Lula melhorou. Como o senhor lida com essa avaliação de que seria o camisa 10 de Lula? Primeiro, se fosse isso tudo mesmo, o regime não estaria tentando me prender a todo momento, né? Você pode ver, o líder do PT, o Lindenberg Farias, foi quem pediu meu passaporte e no final acabou resultando aqui no meu exílio. Depois, né, uma vez aqui no exterior, a gente conseguiu atrair a atenção dos norte-americanos, né, com muito trabalho, mas muito sucesso, muito êxito, para que fosse dada a devida atenção ao Brasil. Vale lembrar, depois que o secretário Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills, deputado esse que uma semana antes eu estive com ele, né, depois que ele respondeu ao Corey Mills numa audiência pública na Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, dizendo que poderia sancionar o Alexandre de Moraes, o Moraes desarquivou o meu caso e começou a me investigar por crimes que podem me levar a mais de 20 anos de cadeia. Então isso daí deles, né, é para tentar colocar a base da direita contra mim, ou tentar, talvez, né, do devaneio deles, me fazer mudar de ideia, como se eu fosse refletir, achando que a minha conduta estaria errada, porque está incentivando, está melhorando a vida do Lula, e assim eu parasse de fazer. Convido os internautas que nos assistem a uma reflexão. Se você tirar os Estados Unidos dessa equação, se você tirar as 3 ondas de visto, tarifa, Magnitsky no Moraes, Magnitsky na mulher do Moraes, etc., como é que você acha que estaria o Brasil? Mas o que as pessoas do governo falaram para o senhor que teria acontecido nessa reunião entre Lula, Trump, Mauro Vieira e Rubio? É que não teria tido avanço. E por que não teria havido avanço segundo esses relatos? Não estou falando de nomes, só dos relatos em torno dessas reuniões. O feedback que a gente tem é que realmente estão vendendo muito acima daquilo do que foi essa reunião, né? Até agora, de fato, não existiu nenhum avanço, né? Você tem uma foto, por exemplo, Martin DeLuca, que é advogado do presidente Trump, ele veio às redes sociais nesse mesmo sentido, falando, olha, parece até que ganhou a Segunda Guerra Mundial Lula, porque é um recorde de coletivas de imprensa após um encontro rápido, né, depois de mais de 20 horas de voo. Então é nesse sentido que eu estou falando aqui, né? E obviamente as pessoas que estão dentro do Departamento de Estado, dentro da Casa Branca, ou mesmo os brasileiros com os quais eu converso, né, têm essa mesma impressão. Eu fico impressionado só com aqueles que não entenderam ainda que estão querendo vender uma vitória onde na verdade não houve nenhum tipo de progresso. Tem um vídeo que eu queria, a produção separou para botar no ar, que é um momento em que o Trump, ele está sendo filmado, ele faz ali elogios ao presidente Lula quando está embarcando ali no avião. Queria que a produção soltasse esse vídeo, por gentileza, agora. Could you tell us a little bit about how the Lula meeting went yesterday? Very good. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday, so happy birthday. All right, would you let him know, please? Como o senhor avalia essas declarações do presidente Trump? Uma pessoa educada, desejou parabéns a um presidente de outro país que ele acabou de se encontrar, acabou de conhecer, né? E no mais, boa negociação com Bessent, Rubio e o Greer. E o senhor aposta... Não tem muito o que comentar, Capelli. Eu tô rindo aqui, mas desculpa, mas não tem muito o que comentar, né? Ele, inclusive, não sei se foi nessa mesma passagem, ou num voo anterior ou subsequente,
né? Ele fala, olha, foi uma boa reunião, o que vai acontecer e tal? Ele, não sei, vamos ver o que vai acontecer dali. Então, ele não aplica com certeza dizendo que ocorrerá algo exitoso. Certamente o Trump entende que existe muito dos países, né, lado a lado, que tem a contribuir. Mas ele não vai contribuir de qualquer maneira. Eu sempre gosto de resgatar aquele discurso do Didi Vance na Alemanha, onde ele fala o seguinte, ou nós compartilhamos dos mesmos valores, ou a nossa conduta vai ser diferente. Sim, ou seja, em termos práticos, não houve retirada de sanções, ainda não houve também redução do tarifaço, mas há uma aproximação entre as pessoas físicas de Lula e Donald Trump. O senhor acredita que essa aproximação é das pessoas físicas ali, não de Brasil e Estados Unidos, mas de Trump com Lula, acaba facilitando as intenções do presidente brasileiro, ou acha que não vai passar de sorrisos e apertos de mão? Olha, o Trump pode perfeitamente ter um bate-papo muito agradável com Lula. Ele fala exatamente isso sobre o Xi Jinping. Ele fala, a minha questão não é contra a pessoa do Xi Jinping, né, que preside a China. Ele é um ótimo cara, ele é um excelente cara. Você vê que quando eles se encontram, ocorre até uma sinergia. Mas depois, quando a gente vai para o mundo prático, os Estados Unidos têm uma batalha comercial com a China. E falando no mundo prático... Então ele não se furta. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições... O Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né, na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara,
são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.